Boa noite a todos presentes em mais essa live do Corecon São Paulo. Hoje nós estamos aqui no Fórum de Perícias de Maio. A comissão, coordenada pelo conselheiro José Marcos de Campos, o Fórum de Perícia, Avaliação e Meios de Solução de Conflitos, faz todo mês, na terceira quarta-feira de todo mês, um fórum de perícias como esse para preparar, aprimorar os conhecimentos de quem deseja trabalhar ou já atua na área de perícias. Então, no dia de hoje, nós vamos receber o presidente Pedro Afonso Gomes e também o nosso conselheiro José Marcos de Campos, a quem eu passo a palavra agora para a gente iniciar oficialmente o nosso evento. Eu quero lembrar a todos também que nós estamos realizando esse evento por meio da plataforma Zoom, mas que posteriormente, já na semana que vem, essa live ficará disponível na íntegra na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Então, desejo um excelente evento a todos e, José Marcos, a palavra é sua. Muito obrigado, Júlio. Agradeço a todos os envolvidos, a toda a nossa equipe aí do Corecon, que sempre prestigia a categoria, né, prestando aí um serviço de qualidade cada vez melhor. A todos, né, eu dou o meu agradecimento e o meu mais especial agradecimento ainda à participação do nosso presidente, Pedro Afonso Gomes, que está nos prestigiando aqui, certo, com a sua presença e com a palestra que ele vai proferir para a gente aqui neste Fórum de Perícias de maio, né? Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento à presença dos ilustres colegas e lembrar sempre que as nossas reuniões acontecem às terceiras quartas-feiras de cada mês, né, trazendo aqui matérias de interesse geral daqueles que militam na área de perícias, avaliações, resolução de conflitos, né, métodos alternativos de resolução de conflitos. Sempre abertos a sugestões. Enviem-nos, por favor, as sugestões de temas que vocês entendam relevantes, enviem suas dúvidas, sejam elas quais forem. Aquilo que nós não tivermos de pronto, buscaremos aí para fazer uma apresentação, buscar elucidação, fazer abordagens, né, qualitativas aí para a categoria como um todo. Pedro Afonso, muito obrigado aí por a sua disponibilidade aí para estar brilhantando aí mais este Fórum de Perícias. E agora eu quero repassar aí a palavra a você para a apresentação aí da sua parte, né? Nós vamos fazer aqui uma dobradinha. Pedro Afonso inicia a apresentação e depois eu vou fazer uma abordagem aqui a respeito aí das excelentes contribuições que uma assistência técnica prévia, né, pode oferecer aí para as partes, para os advogados, numa questão de solução de sociedades. Muito obrigado mais uma vez, e Pedro Afonso, a palavra é toda sua para a tua parte aí. Muito obrigado. Muito obrigado, José Marcos. Estava lembrando um pouco antes de começar aqui a nossa live, que no mês passado, em abril, este fórum completou 19 anos de existência, desde o dia 20 de abril de 2003. Naquela época, começando como Comitê de Perícias, depois passando a ser Comissão de Perícias e Arbitragem, depois a Fórum de Perícias e agora Fórum de Perícias, Avaliação e Meios de Solução de Conflitos. Então, é muito importante que a gente esteja unido, embora tenhamos ficado um tempo sem fazer reunião contra a nossa vontade. Agora nós estamos retomando esse espaço, desde o ano passado, pelo menos, de 2 anos, né? Estamos retomando esse espaço para os economistas peritos. De todo o Brasil, temos aqui pessoas de diversos estados. Vejo aqui o Edilson de Goiás, vejo o Carlos Henrique do Rio de Janeiro, o Adolfo, que agora está trabalhando lá em Minas Gerais, e outros colegas que estão aí presentes nessa nossa caminhada. Eu vou falar de um assunto, vou compartilhar aqui a tela. Eu acho que já posso compartilhar, né, Júlia? Aqui, exato. Vou compartilhar a tela, espero que esteja num bom tamanho para todos. Esse assunto, requisitos de documentação comprobatória para fins de ações indenizatórias, na verdade,
já tínhamos projetado isso no sindicato para fazer um curso sobre ações indenizatórias, mas as circunstâncias aí, a impossibilidade de dedicação maior, especialmente da minha parte, mas também de outros colegas que pudessem dar esse curso, não permitiu ainda. E como esse assunto ele está cada vez mais presente no judiciário, especialmente, mas também nas câmaras arbitrais, em processos de grande monta, eu quis trazer algumas informações aqui que não é, evidentemente, a forma de se fazer, a forma ou como se procede, os procedimentos em si, eu não vou abordar tanto. Eu vou abordar os requisitos dos documentos, porque sem isso você não tem sucesso numa ação indenizatória, sem mais ou menos isso que eu vou comentar com você. Eu, normalmente, nos meus trabalhos, tenho feito coisas de valor muito alto, estou geralmente do lado daquele que está sendo acionado, aquele que está sendo cobrado em indenização. Mas acho que serve para qualquer uma das partes, especialmente para o perito do juízo, se orientar um pouco. É preciso que a gente perceba que a normatização dessa questão, que é a ação indenizatória, ele está em 3 capítulos três artigos do Código Civil Brasileiro. O primeiro deles, que está na tela, é artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, o que ele perdeu, o que efetivamente perdeu, nós chamamos de danos emergentes. E o que ele razoavelmente deixou de lucrar, nós chamamos de lucros cessantes. Ou seja, alguém que investiu determinado capital, comprou máquinas, construiu, treinou pessoal, etc., ele gastou. Então, ele tomou o capital dele, gastou esse capital e, por uma situação qualquer, ele deixou de poder levar adiante o seu negócio. Então, isso são os danos emergentes, até onde ele gastou, o valor que ele gastou. E, por isso, tem que ser levantado quanto é que efetivamente foi investido no negócio. Segundo, o que razoavelmente deixou de lucrar é que, montando-se um negócio, um empreendimento, a suposição é que ele será lucrativo. E, sendo lucrativo, ele o fato dele ter sido frustrado, ele vai deixar de proporcionar ao investidor o lucro que ele esperaria ganhar. Então, ele, além de perder o que investiu, vai perder o que deixou de ganhar. Esse é o lucro cessante. Pode ocorrer uma situação dessa natureza, vamos lembrar daquele problema lá em Minas Gerais, quando houve invasão de lama, não é? Na usina, e agora? Esqueci o nome. Eu escrevi um artigo sobre isso e esqueci o nome. Mas o que aconteceu? Havia vários negócios ali. Havia pessoas vivendo daqueles negócios, daquelas indústrias, daquele comércio, daquela cidade. Entretanto, houve lá um acidente provocado pela usina, né, pela Companhia Siderúrgica Nacional, e que fez com que desaparecessem os seus negócios. Portanto, a pessoa teria direito a uma indenização por aquilo que perdeu, porque a lama invadiu o seu estabelecimento e fez perder tudo. Ao mesmo tempo, ele deixou de ganhar no futuro alguma coisa. Eu só estou dando um exemplo do que poderia ser pensado assim, de um tipo de indenização. O artigo 403 fala que, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direta e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.
Então, aqui, em resumo, embora existam outros detalhes aqui, está dizendo o seguinte: a primeira questão que tem que ser feita é a prova de que o dano existiu e de que o dano tem um autor, quer dizer, quem é que prejudicou o outro. Esse é o primeiro ponto que se coloca. Por isso que muitas vezes as indenizações, não é sempre, mas as indenizações, o cálculo financeiro, ele vem depois do cálculo, por exemplo, de engenharia. Eu não sei se está aqui na nossa sala Maria Luísa, acho que não, mas se estiver, ela vai... A Maria Luísa está presente, eu estou vendo. Nós estávamos ali, eu estava ajudando a Maria Luísa num processo, né, que envolvia uma situação de uma empresa contratada por outra para a construção de um frigorífico, e esta dona do frigorífico contratou para produzir mais, produzir uma quantidade maior, um abate maior, produzindo carne. Só que a construtora atrasou, cometeu erros, não fez o que deveria ser. Então, antes da prova financeira de quanto houve de lucros cessantes ou de danos emergentes, ocorreu a necessidade da prova de engenharia para mostrar que, de fato, tinha havido um erro da parte desse que estava sendo cobrada a indenização, né? do réu desse processo. Mais um item é que isso daqui está avançando bastante, é que as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Aqui é mais a seguinte questão, é saber se a pena convencional ela cobre todos os prejuízos, porque existem juros de mora no atraso, por exemplo, mas também pode haver outros prejuízos maiores ainda pela falta de pagamento. Imagine a hipótese de alguém que está esperando receber o dinheiro no dia 18 de maio de 2022, hoje, e só vem a receber esse dinheiro em 18 de agosto. Só que ele já tinha entabulado um negócio para amanhã, dia 19, e precisaria daquele dinheiro para poder pagar esse novo negócio e ter um lucro maior ainda. Então, existe essa possibilidade também de se pedir uma indenização maior do que simplesmente os 2%, mostrando que há um dano, que há uma perda neste atraso. Isso também está avançando no judiciário. Agora, propriamente com relação aos documentos. Embora a lei não exija obrigatoriamente um contrato escrito nas relações, normalmente existe esse contrato, ou então um contrato informal que é traçado entre as partes com relação, por exemplo, às condições de pagamento, às multas, etc., etc. Por que é importante, num levantamento de indenização, saber se como é que está estabelecido o contrato firmado entre as partes que se envolve numa ação indenizatória? Eu vou dar um exemplo. Não é exatamente o contrato entre o autor, entre o requerente e o requerido, não é isto. É o contrato firmado. Eu vou dar um exemplo prático. Determinada empresa produtora de eventos foi contratada para organizar um evento. Só que esse evento, por algum motivo, por algum dos participantes ou por terceiros, ele acabou sendo frustrado em virtude, por exemplo, de ter não sido construído um palco a tempo, não ter sido conseguida uma área suficiente para o evento, etc., que não seria exatamente culpa da produtora, porque ela contratou, mas algum dos contratantes dela, dos contratados dela, não cumpriu a sua parte. Então, o que aconteceu? O evento não ocorreu, o show, por exemplo, não ocorreu,
e ela também não recebeu o dinheiro do promotor do evento, de algum patrocinador, alguma coisa assim, ou do próprio público, né? Teve que devolver, passar ingressos dessa forma. E aí, o que essa produtora vai fazer? Ela volta-se contra este agente, essa pessoa externa ou entre os seus contratados, que impediu a realização do show, do evento. E aí, nestas circunstâncias, aquele que está sendo acionado, da qual está sendo exigida a indenização, ele precisa se defender. E, para se defender, ele vai ter que analisar o seguinte: quais foram os contratos firmados por essa produtora com os prestadores de serviços que iriam fazer o trabalho para ela? Será que haveria cláusula penal, ou seja, a cláusula de rescisão de contrato? Será que a produtora está me cobrando mais do que ela pagou, mais do que ela deveria ter pago aos seus fornecedores como ressarcimento de danos emergentes? Então, é importante que vocês analisem, que o perito, o assistente técnico, analise todos os contratos entre as partes para verificar até que ponto está sendo cobrado a mais, está sendo cobrado adequadamente, se está sendo exigido uma coisa, um valor que poderia não ter sido pago e houve um certo desleixo, por exemplo, do autor da ação. Ele poderia ter rescindido o contrato, mas ele ficou inerte, não rescindiu um contrato, e esse contrato ele está cobrando integralmente da empresa acionada. Então, é necessário que se coloque dessa maneira. Depois, com relação a eventos que tenham muitos custos, né? Seja de serviços, seja de produtos, as empresas particulares, comumente não são obrigadas a fazer pesquisa prévia de preço, mas também não é possível que você se submeta a qualquer preço, a qualquer valor que se colocar dentro de um processo. E aí vou dar um exemplo de um grande cliente meu que foi acionado por um depósito de material de construção do interior do Mato Grosso. Aliás, a cidade eu nem sabia que existia, fiquei sabendo no dia que recebi esse processo. E esse depósito vendia telhas de amianto, né? Ou de outros tipos para cobertura de fazendas. De repente, ele tinha comprado alguma coisa como 6 ou 7 mil, um carregamento de 6 ou 7 mil reais apenas, e veio cobrar uma indenização de 700 mil. E qual era a justificativa da indenização? A justificativa é que aquelas telhas estavam com falhas de construção ou de fabricação, e que ele as vendeu para os fazendeiros, que, por sua vez, foram e cobriram os seus pátios, tudo aquilo que eles tinham que fazer nas fazendas com as telhas, e que depois as telhas começaram a quebrar, e, portanto, ele queria de volta não só o preço das telhas, como também a troca, que ele teve que comprar as telhas de outro, segundo ele, né? Teve que comprar as telhas de um concorrente, do meu cliente, teve que instalá-la de novo, teve que retirar. E aí, na época, isso deve fazer uns 7, 8 anos que começou esse processo, em torno disso, ele colocou lá que um pedreiro naquela cidade cobrava quase R$300 por hora de trabalho. Isso há mais de 10 anos. É algo absolutamente inverossímil, que um pedreiro naquela cidade cobre R$300 por hora. Então, nós não chegamos a... Eu cheguei a fazer perícia, eu cheguei a fazer os quesitos. Depois, ele pedia 700 mil, vocês imaginem, ele perdeu completamente a ação, mas antes de perder, ele sugeriu para o meu cliente que se fizesse um acordo por R$10 mil, de 700 vir para R$10 mil. Porque, primeiro, ele não comprovaria nunca aqueles preços absurdos que ele estava colocando sobre as costas do meu cliente, que é um grande fabricante nacional de telhas, né? Então, se você não se subordina a esse tipo de coisa, a uma pesquisa prévia de preços para verificar se não está muito discrepante, no final vem uma nota fiscal lá de um preço que está lá por 10 e, na verdade, ele no mercado estaria a 5.
aí tá bem claro que houve algum tipo de fraude ou conluio entre algumas partes. Então, é necessário que se peça isso. É claro que eu não estou falando que o perito do juízo vai pedir isso. As partes é que tem que pedir, o interessado é que tem que pedir. Aquele que está sendo acionado, o assistente técnico, que precisa fazer quesitos para verificar essa questão da pesquisa prévia de preços. Mais adiante, nós temos que é a prova da prestação do serviço ou do fornecimento do produto. Por exemplo, naquele exemplo que eu falei da cidade de Mato Grosso, o autor da ação não provou que pagou os pedreiros, não provou que retirou as telhas, não provou que substituiu as telhas. Ele veio com uma ação, porque o meu cliente é muito grande, é uma empresa muito grande, e ele achou que ia ganhar uma indenização boa ali, e não provou nada. Só que eu não posso aceitar, numa ação indenizatória, algo que não esteja provado, ou seja, não basta a nota fiscal, tem que haver também a prova da realização do serviço, porque na sequência nós temos a compra do material, por exemplo, se for material, se for bens materiais, né, mercadorias, por exemplo, nós temos normalmente tem um pedido, depois tem a entrega da mercadoria, a entrega significa a prova do fornecimento do produto. Na prestação do serviço, depende do tipo de serviço, você tem várias formas de saber se esse serviço foi prestado ou não. Porque senão vem só o documento que, infelizmente, pode ser fraudado, né? Aqui numa indenização que nós estamos ainda trabalhando, de frete sobre um outro cliente meu, depois de vários anos pedindo uma nota fiscal de prestação de serviço de pintura de um caminhão, pintura das letrinhas do caminhão, dos nomes que ia no caminhão, a pessoa veio com uma nota, ele entrou com a ação em 2012, ele veio com uma nota de 2016. Só para vocês terem uma ideia de como não existia nada disso. Ele não tinha nota fiscal, disse que fez, mas não provou que fez. Se ele não provou que fez, está fora da indenização, né? Nota fiscal de venda ou de serviços. É necessário que você comprove pelo meio fiscal de que houve essa transação. Essa transação seria o faturamento dos serviços ou da mercadoria. Não, comprovou que entregou, comprovou que faturou. Depois, tem que haver o recibo de quitação do valor ao fornecedor. Ou seja, é necessário que aquele que acionou comprove que pagou ao fornecedor aquele valor. Então, isso vai através de um boleto bancário. Dizer um recibinho normal, já aconteceu. Eu tenho outro caso que eu estou fazendo de indenização, que envolve uma tia e um sobrinho. E a tia tem a certeza de que o sobrinho roubou-a. E aí ele apareceu lá com uma nota, com um recibinho de R$24 mil pagos a um pedreiro. Diz ele em dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, essa remuneração do pedreiro era 4 vezes maior do que os recibos de material de construção pagos. Então, tá bom, recibo de quitação, simplesmente dizendo que pagou em dinheiro e uma assinatura do pedreiro, eu preciso, no mínimo, do testemunho do pedreiro. Senão, eu quero saber o que aconteceu. Eu não posso aceitar. Um boleto bancário eu posso aceitar como prova, né? Razoável, até que tenha a prova em contrário. Quitação dos impostos respectivos. Então, existem algumas questões com relação às vendas, etc., que é preciso saber se isso foi declarado, se isso foi quitado, né? Você pega uma nota falsa, uma nota fria, por isso também, porque, normalmente, quando você tem uma nota fria, o emitente não recolhe os impostos, né? Então, isso é um outro item que é interessante você pegar. Depois, a própria escritoração contábil do requerente, para a gente saber como é que foi essa movimentação daquilo que ele pagou ou deixou de pagar. E, por fim, os extratos da requerente, extrato bancário da requerente. Por que o extrato bancário? Eu diria que da requerente, de vez em quando, até dos sócios da requerente, sabe?
porque é muito fácil o camarada pagar um valor e depois receber de volta. É muito simples. Então, você tem um recibo, mas você vê que por fora houve o pagamento, a devolução desses recursos. Então, é necessário também cercar. E, eventualmente, até mesmo a declaração dos recebedores dos créditos. Nesse caso que eu ainda me referi, existe aí a possibilidade de até um banco ter sido ludibriado nessa questão de pagamentos. Então, nós precisamos avançar e buscar essa documentação. Toda essa documentação que eu me refiro é mais para os danos emergentes. Mas também para os lucros cessantes, nós precisamos naturalmente de uma estimativa. Não está aqui porque aí já parte de uma estimativa de faturamento ou um histórico de faturamento que envolve balanços, que envolve demonstrações de lucros e resultados, que envolve também a perspectiva do mercado, que envolve, né? Eu, por exemplo, uma certa vez foi pedido um lucro cessante de uma fábrica de álbuns de fotografia, quando já ninguém mais usava álbum de fotografia. Qual é o cenário de uma fábrica que trabalha exclusivamente com álbuns de fotografia? É um cenário de queda absoluta de faturamento, né? Então, eu preciso também entender isso na hora de fazer. Não é simplesmente pegar os últimos 5 anos e projetar 5 anos de outra forma. Tem que haver um critério nisso. Não está aqui porque eu me centrei mais na questão dos lucros, dos danos emergentes, tá bom? Então, seria isso, e depois a gente pode esclarecer dúvidas. Devolvo a palavra ao Zé Marcos. Muito obrigado, Pedro. Excelente aí essa apresentação. Em alguma das oportunidades que nós tivemos aí no passado recente, eu apresentei em um fórum, né, essa matéria relativa a lucros cessantes, danos emergentes, danos em ricochetes, e nós usamos lá uma alusão, né, a um caso de um abalroamento, né, em um táxi. Né? Então, em cima desse caso hipotético, nós podemos identificar com bastante clareza o que é o dano imediato e pronto, né? O reparo do veículo. Depois nós temos uma outra afetação patrimonial para esse dono do táxi, né? Supondo que esse evento tenha sido causado e a culpa tenha recaído sobre o outro agente aí no caso, né? Então, nós temos um primeiro dano, certo? Que é aquele decorrente do conserto do veículo. O segundo é o tempo que esse veículo deixou de rodar, né? Ficou parado, ele não faturou. Além disso, tem ainda uma outra questão lá, certo? Que em alguns pontos aí da jurisprudência, a gente constata lá como sendo designado como dano em ricochete. É que, por conta de todos esses fatos, ele atrasou a prestação do veículo também. Tá? Então, os juros incorridos aí, não a prestação, mas os juros, né, decorrentes do atraso no pagamento e por conta, efetivamente, daquilo que se comprova, acabou sendo o quê? Um dano acessório decorrente desse fato todo. Então, tudo isso elucida com bastante clareza, certo? Aquilo que você está mencionando com o dano da propriedade, né? E mostra para a gente exatamente a necessidade da efetiva comprovação, porque não adianta chegar aqui com, né, um conserto que vale mais do que o carro, né? Não ter a nota fiscal do conserto, enfim, ou dizer que ficou 6 meses aguardando o conserto do veículo, que não, realmente a gente tem que aquilatar tudo isso, né? Então, perfeito, é excelente. É um campo vastíssimo, bastante promissor. Existem muitos casos que dependem, né, da nossa atuação, essa atuação, como o Pedro Afonso está falando, devidamente fundamentada, aquilatada, seja para a constatação dos lucros cessantes, dos danos emergentes reais, se você estiver defendendo, né, aquele que está sendo condenado a indenizar, ou seja, na defesa também, certo, daquele que foi
vítima, né, do evento danoso. Tá certo? Pedro, obrigado. Eu nem sei como te agradecer por mais essa colaboração, sabendo aí que, em definitivo, nós temos uma carga enorme, né, sendo levada aí por você, pessoalmente, aí na condução do nosso conselho, na condução das nossas entidades. Então, perguntas, pessoal, fiquem absolutamente à vontade, por favor, né, para formular através do chat ou através aí dos nossos grupos, né, de contato social, ficando à vontade aí para a formulação também de perguntas que eventualmente podem ser respondidas depois. Tá certo? Só lembrando aqui, o pessoal mencionou aqui no chat, né, em colaboração aqui, são os eventos, né, que ocorreram em Brumadinho ou lá em Mariana, né, a queda de barragens, né, de contenção lá. É isso? Brumadinho. Eu tenho um Brumadinho. Eu tenho um artigo na Revista dos Economistas, que depois eu posso colocar aqui, falando exatamente isso, que esses acidentes só vão deixar de acontecer depois que se fizer isso aqui que a gente acabou de falar, ações indenizatórias por danos emergentes e lucros cessantes daqueles que são prejudicados. É claro que os mortos é uma coisa, mas os que ficaram vivos foram extremamente prejudicados. Então, esse artigo trata exatamente disso. Se quiserem, eu coloco aqui no link depois aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Maravilha. Excelente. Muito obrigado mais uma vez, Pedro Afonso. Então, eu vou dar início na parte da minha apresentação para vocês, sem muitas pretensões, mas eu gostaria de enfatizar, e o principal mote meu é o da valoração do assistente técnico ou de um assessor para dar as instruções prévias no caso de uma dissolução de sociedade, seja ela, né, em razão do motivo que for. Essas aquilatações aí, vocês poderão observar que são extremamente importantes, né? Ou seja, fazer análises prévias dessas consequências. É isso que eu gostaria de fazer aqui com vocês, de forma rápida, de forma breve, mas deixar aqui essa consignação. A assistência técnica, o assessoramento técnico prévio é fundamental, tá bom? Vamos lá. Lembrando aqui que a Cíntia está pedindo para você, por favor, incluir o link do arquivo aí no chat, tá, Pedro? Enquanto isso, se o senhor quiser responder, o Luke PA perguntou o seguinte: excluindo os lucros cessantes, quando se tratar de perda de matéria-prima, o parecer ou o laudo apuração de danos materiais ou outra nomenclatura? Essa é a pergunta enviada por ele no chat. Eu respondo? É o seguinte, Luciano, você pode identificar de qualquer forma. Eu sempre coloco em termos de parecer pericial, econômico, financeiro, de danos emergentes, nesse caso. O dano emergente não precisa ser geral, ele pode ser específico. Se você só quer o ressarcimento da mercadoria, você faria dessa maneira. Eu coloco sempre dessa maneira. Agora, quando você fala de mercadorias perdidas, né? Eu acho que foi isso que você colocou aqui, salvo engano. Deixa eu ver, você colocou de mercadorias, matéria-prima, você tem, evidentemente, lucros cessantes. Embora você tenha colocado na pergunta que não, mas aquela matéria-prima, com mais alguns custos de produção ou custos de comercialização, fariam uma renda X para você. Então, o lucro cessante, numa perda de matéria-prima, pode incluir, sim, desculpe, a indenização pode incluir tanto a perda da mercadoria quanto o lucro advindo da perda dela, quer dizer, o fato de você não poder comercializá-la ou não poder produzir, fazer o produto final com ela, agregando alguns custos de produção normais, tá? Respondido, Luciano, tudo certinho?
Se permanecer alguma dúvida em relação a isso, você pode colocar aqui no nosso chat, tá bom? Vou compartilhar aqui agora a apresentação do conselheiro José Marcos. Todos veem? Muito bem. Os itens, em termos de regulamentação legal, estão aí na tela e se trata do Código Civil. No caso do Código Civil, é importantíssimo aí a leitura dos artigos 1028 até o 1032. Essa aí é a seção 5 aí do Código Civil de 2002, tá? Então, vocês vão ver o tratamento relacionado à morte de sócio, lá no artigo 1028, uma retirada voluntária no artigo 1029, uma exclusão judicial no 1030, e o parágrafo único aí desse 1030 aí fala a respeito aí do sócio falido, tá ok? Muito bem. E em relação ao Código de Processo, no capítulo 5, a gente vai falar mais para frente um pouquinho nessa apresentação, dos artigos 599 até 609. Tá? Pode passar mais uma telinha para frente, por favor? Muito bem. Então, falando ali a respeito ainda dos regramentos, né? Nós vamos perceber aí no artigo 1028, que no caso de morte do sócio, né, terá aí a liquidação aí da quota-parte devida a ele, com a exceção ou salvo as situações em que o contrato social dispuser de forma diferente disso, tá? E então, vejam vocês a necessidade e a importância da gente saber e examinar com prioridade aquilo que dispõe o contrato social. E aí, sempre examinando apenas e tão somente aquilo que são as disposições, sem, obviamente, tecer prejulgamentos de matéria de mérito que serão, obviamente, tratadas aí pelo advogado, né? Muito bem. E aí tem também esse segundo item, né, citado nessa regulamentação, a respeito aí de se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, tá? Então, havendo essa decisão dos sócios remanescentes ao invés de se fazer apenas e tão somente a quitação, o pagamento da quota-parte desse sócio morto, né, o sócio pré-morto, a sociedade ela pode ser dissolvida, tá, por decisão desses sócios. E aí, obviamente, haverá o quê? A liquidação dos ativos, a quitação dos passivos, né, e a apuração dos saldos efetivamente disponíveis após a liquidação. Nós temos ainda o artigo 1029, o item terceiro, né? Se, por acordo dos herdeiros, aí no caso, se regular aí a substituição aí do sócio falecido, né? Significa dizer que eles têm interesse em participar da sociedade e passarão, então, a compor o quadro societário aí no lugar do sócio morto, né? Do de cujus, né? Muito bem. E nós temos lá o artigo 1029 também, que é uma regulamentação importantíssima e que reza que, além desses casos que estão previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode se retirar aí da sociedade, né, em alguns casos específicos aí. Por exemplo, olha, se essa sociedade for por prazo indeterminado, e é mediante o quê? A devida notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Agora, se ela for por prazo determinado, é necessário existir o quê? A prova judicial da justa causa para a retirada da sociedade. E aí entra esse regramento mais específico ainda aí no parágrafo único. É que nos 30 dias subsequentes aí à notificação de saída desse sócio, né, os sócios remanescentes aí podem optar aí pela dissolução da sociedade. Ou seja, trazendo aqui para casos concretos. Imaginem vocês que em uma determinada situação, onde um determinado sócio detém o know-how, a tecnologia, né, que definitivamente compõe o mote central, né, a atividade central de uma determinada sociedade. A partir do momento em que esse sócio resolve se retirar da sociedade,
Os demais sócios, vendo a impossibilidade de continuidade desse negócio, têm essa garantia legal, definida aí pelo parágrafo único do artigo 1029, de determinar exatamente o quê? O encerramento, né, da sociedade por conta da dissolução que está aí prevista. Tá bem? Então, são situações específicas que, havendo um adequado assessoramento, não estou falando em termos legais, mas sim em termos práticos, nós podemos sim estar alertando para essas situações e consequências concretas, tá? Vamos mais adiante um pouquinho, Júlio, por gentileza. Lembrando sempre, pessoal, eu vou ser um pouco rápido nessa introdução aqui, mas esse material vai ficar disponível aí para uma leitura mais pausada, com mais tranquilidade aí para vocês, tá bom? Então, olha lá o artigo 1030, falando a respeito aí da ressalva aí do artigo, em relação ao artigo 1004, né, no seu parágrafo único, né, que o sócio excluído aí pode, o sócio excluído judicialmente, pode, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, né, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda, né, por incapacidade superveniente. Essas são provas específicas aí de exclusão forçada ou exclusão judicial aí de um dos componentes da sociedade, né? Tem lá o parágrafo único, né, que será de pleno direito aí do excluído da sociedade, o sócio declarado falido, né? Ou aquele ainda cuja cota tenha sido liquidada nos termos aí do parágrafo único do artigo 1026. Ok? Muito bem. Outra situação concreta que precisa ser muito bem avaliada e medidas as consequências em razão dessa situação particular, especialmente aí da questão do sócio falido, tá, gente? Porque tem consequências outras aí que precisam ser mensuradas. Vamos mais adiante? Por favor, Júlio. Olha lá o artigo 1031, certo? É outra circunstância aí, citada aí pela lei. E que é nos casos em que a sociedade aí se resolver em relação a um sócio, né? O valor da sua cota, né, considerada pelo montante efetivamente realizado, né? Deverá ser liquidada, salvo o contrato dispor de forma contrária, né? E também aí isso ser valorado com base na situação patrimonial da sociedade na data, ou a data da resolução. E isso verificado o quê? Num balanço especialmente levantado para essa finalidade. Daí a conotação ou a denominação aí de balanço especial que vocês observam sempre sendo tratado nessas situações específicas, né? O parágrafo primeiro fala a respeito aí do capital social, ele vai sofrer aí as reduções necessárias, salvo se os demais sócios aí suprimirem o valor aí da cota, tá? Suprirem, né? Desculpa, tá? Ou seja, se eles pagarem especificamente, senão será reduzido aí pela saída do sócio, né? Ou pela exclusão do sócio. Muito bem. O parágrafo segundo, a cota liquidada aí será paga em dinheiro, no caso no prazo de 90 dias, né? A partir da liquidação, salvo acordo ou, novamente, se o contrato social estipular de forma contrária a essa disposição legal. Tá certo? Muito bem. Mais adiante um pouquinho. Artigo 1032, falando a respeito aí da retirada, exclusão ou a morte aí do sócio, não exime nem aos seus herdeiros a responsabilidade aí pelas obrigações sociais anteriores em até 2 anos após averbada a resolução da sociedade, e também, olha, nem nos 2 primeiros casos, que é retirada ou exclusão, tá? Pelas ações aí, pelos fatos posteriores, em igual período, ou seja, por 2 anos, enquanto não se requerer a averbação. Então, só para ficar um pouco mais claro, certo? Essa situação aqui, que também existem implicações importantes aí e observações importantes que precisam ser devidamente fiscalizadas por aqueles que tratam dessa matéria. 2 anos antes da saída da sociedade, da exclusão, né? E 2 anos depois, o sócio que foi
que se retirou da sociedade ou que foi excluído dela, tá? Responde pelas consequências desses atos praticados. Tá? Esse é um fato importantíssimo para ser levado em consideração toda vez que estivermos tratando dessa matéria. Mais adiante um pouquinho. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora a respeito dos artigos 599 e 609 aí, da Lei 13.105 de 2015, tá? E falando aí a respeito com especificidade para vocês aí, dá uma dissolução parcial de sociedade, né? Vamos lá, pode seguir? Por favor, Júlio. Segue mais uma, Júlio. Obrigado. Ótimo. Muito bem. Lá o artigo 599, pessoal, fala sobre a ação de dissolução parcial da sociedade, né, que pode ter aí por objeto esses 3 itens que estão sendo citados. Vejam bem, ó, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou de recesso. Esse é o item 1. O item 2, a apuração de haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu lá o seu direito de retirada ou de recesso. E temos lá o item 3, somente a resolução ou a apuração de haveres, né? Muito bem, sendo que existe aí o parágrafo 1º, que reza que a petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado, tá? Então, lembrando sempre aqui que nós estamos nessa situação, falando a respeito aí da dissolução parcial de uma sociedade, ok? Não é uma dissolução total. Vamos mais adiante um pouquinho. Artigo 600. A ação também pode ser proposta por quem, né? Está aqui exatamente essa a regulamentação a respeito daqueles que detêm o direito, né, de propor. Pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade desses sucessores não ingressar aí na sociedade. Pelos sucessores, após a concluída a partilha, lá do sócio falecido. Pela sociedade, pela própria sociedade, né? Se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade. E quando esse direito também decorrer aí do contrato social. Nós temos uma outra situação ainda, que é pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou de recesso, se não tiver sido providenciado pelos demais sócios aí a alteração contratual consensual formalizando o desligamento. Tá? E isso depois de transcorridos aí 10 dias do exercício do direito. E esse caso aqui, pessoal, do item 4 aqui, ele é gravíssimo e ele é muito importante de ser observado, seja pelos operadores do direito, seja por aqueles que estiverem trabalhando ou dando uma assessoria na condução de um processo de dissolução de sociedade. Tá? Por isso eu estou citando aqui na qualidade de economista e não na qualidade de advogado, né? Muito bem. O item 5, que é pela própria sociedade aí no caso, né, a propositura da ação, e nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. E tem ainda, certo, esta última, o item 6 aí, que é pelo próprio sócio excluído. Tá certo? Então, esses aí são os agentes que detêm o direito legal, né, de propor a ação. Indo mais adiante um pouquinho, por favor, Júlio. Obrigado. O artigo 604. Muito bem. Aqui, gente, é importantíssimo vocês prestarem atenção, porque às vezes a gente é nomeado, né, em uma ação e existe a deficiência primordial, que é este item 1 do artigo 604, uma responsabilidade aí do juiz. E não é a primeira vez que a gente se depara com essa situação. Vejam lá. Para a apuração dos haveres, o juiz deve fazer o quê? Fixar a data da resolução da sociedade. Sem isso aqui, a gente pena, certo? Para solicitar o quê? A emissão dos demonstrativos contábeis, né? Que vão dar o respaldo para as apurações. Cabe ainda ao juiz, que definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social e fazer o quê? A nomeação do perito.
deveria ser, gente, nessa ordem, tá? Infelizmente, a gente se depara com muitas situações em que não é assim que as coisas ocorrem, né? Na ordem como deveria ser, tá? Então, nomeia o perito e a gente não tem aí a fixação da data e também não tem esta definição em relação ao método de apuração que está definido em contrato e que prevalece sobre aqueles definidos em lei. No parágrafo 1º, está especificado, volta um pouquinho antes, Júlio, que tem o parágrafo 1º para dar um toquezinho aqui para o pessoal. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios, né, que nela permaneçam, que depositem em juízo a parte incontrovérsia dos haveres devidos. Então, pode até ser que a parte não concorde, né, com o valor ofertado, mas isso não impede e, pelo contrário, obriga aí a determinação de depósito da parte que for considerada incontroversa. E no parágrafo 2º, nós temos aí que o depósito poderá ser, desde logo, levantado pelo ex-sócio, né, pelo espólio, ou pelos seus sucessores. Aí. Parágrafo 3º fala a respeito aí do contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele dispõe no depósito judicial aí da parte incontroversa. Significa dizer que, se lá estiver estabelecido que será quitado em 12 parcelas, é isso que será, que prevalecerá sobre o ordenamento jurídico, tá? Que dispõe de forma diversa. Muito bem. Podemos seguir, então, agora, Júlio, por favor. Artigo 605, gente. A data da resolução da sociedade será, por exemplo, no caso do falecimento do sócio, a data do óbito, né? Na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento lá pela sociedade da notificação aí, emitida aí pelo sócio retirante, né? 60 dias. O item 3º, a terceira hipótese, no recesso, o dia do recebimento lá pela sociedade da notificação aí desse sócio dissidente, né? A quarta hipótese que está prevista em lei é na retirada por justa causa aí da sociedade, aí por prazo determinado. Olha, vejam bem, é por a sociedade que existe por prazo determinado. E na exclusão judicial do sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. E temos lá, por último, também aqui, essa exclusão extrajudicial aí, a data da assembleia ou da reunião de sócios que tiver deliberado aí pela exclusão extrajudicial aí do componente da sociedade. Muito bem, indo adiante. Olha lá o artigo 606. A omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a ser apurado de igual forma. Então, nós temos aqui uma disposição de lei que deve ser observada nessa situação em que o contrato social não reza de forma diferente, tá? Muito bem. Bem como aí em relação àquelas em que as partes não chegam a um acordo, né? Aí o parágrafo único, em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre o especialista em avaliação de sociedades. Daí a necessidade também, e o meu alerta aqui, para que aqueles que tenham interesse em atuar nessa situação aqui como peritos do juízo, que mantenham certos seus cadastros devidamente atualizados e com a comprovação de que vocês são especialistas nessa seara, na seara das avaliações de sociedades, né? Para poder fazer prova para as partes de que vocês estão devidamente habilitados para essa função. Dando sequência. Dando sequência, pessoal? Isso, sim. Tem uma menção importante aqui, uma colaboração importante chegando aqui para mim, que lembrando sempre aí da periodicidade anual aí de atualização do cadastro, viu, pessoal? O Tribunal de Justiça, né, essas avaliações precisam ser, a renovação
da documentação aí é anual, tá? Não vamos esquecer disso e ficarmos atentos aí para evitar impugnações sobre essas alegações, tá? Artigo 607, quase chegando aí no finalzinho, a data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte e a qualquer tempo antes do início da perícia. Então, vejam vocês, tá? Antes do início da perícia. Então, uma vez feitos os empreendimentos, feitas as diligências e comunicados, certo? Não vamos esquecer aí, né, a comunicação do artigo 474, que também é objeto aí, a gente sabe muito bem aí, de impugnações por conta do não cumprimento lá, né, de comunicar o início dos trabalhos periciais, né, tem sido utilizado aí de forma reiterada aí pelos advogados para impugnar os trabalhos periciais, né? O artigo 608 também fala a respeito de que até a data da resolução aí da sociedade integra o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores, né? A participação nos lucros ou juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade. E também, se for o caso aí, a remuneração como administrador. Então, lembrando, até a data da resolução. Certo? Tem que fazer o cálculo, né? Se tiver a necessidade de fazer cálculo pro rata, que seja feito, mas tem que ser obedecido esse artigo 608 aí, e via de regra isso passa em brancas nuvens e as pessoas acabam não se atentando para essa disposição legal. Nós temos aí o parágrafo único, que também é importante em relação às apurações que serão feitas, as apurações econômico-financeiras e contábeis, né? Que após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Significa dizer que, a partir da data da resolução, certo? Os lucros ou os prejuízos eventualmente auferidos pela sociedade, né, que se manteve, que remanesceu, não são devidos pelo sócio ou ao sócio excluído, talvez sócio ou sócio excluído ou morto. Continuando, na próxima, por favor. O artigo 609, finalmente. Uma vez apurados, os haveres do sócio serão pagos aí conforme tiver a disciplina aí do contrato social, né, feito pelas partes aí, e no silêncio dele, ou seja, na omissão, né, vale o que está disposto aí no parágrafo 2º do artigo 1031 da Lei 10.406, aí, né, que é o Código Civil. Muito bem. Então, indo adiante aqui na próxima página, Júlio, por favor. Tem aqui o mote central, diante de tudo que nós observamos aqui. É que existe um caráter multidisciplinar em tudo isso que nós observamos aqui. O primeiro, a sinergia, o sincronismo que nós precisamos aí observar e verificar, está em relação ao campo do direito. Sem a observância desses regramentos, que obrigatoriamente nós temos que ter conhecimento, e não significa que a gente irá advogar, nós temos efetivamente aí que estar atentos a essas nuances contratuais, que está lá disposto no contrato social, né, da empresa, né, da sociedade, né, e também aí nesses dispositivos legais que nós acabamos de ver aí, que eu coloquei em destaque para vocês, tá? E é ali que nós vamos ver exatamente o quê? O que está definido em termos de regras e de procedimentos e de critérios aí que nós precisamos observar de acordo com cada uma dessas diferentes situações que estejam envolvidas aí numa dissolução de sociedade, né? E nós devemos conhecer essa legislação, certo? Estar atentos a essa legislação, mas, obviamente, evitando a todo custo qualquer atitude que implique em caracterizar aí, estarmos advogando, né? É sempre
importante a gente deixar isso muito claro, né? Muito bem. As questões econômicas aqui são todas, na minha opinião, né? Nós temos aí a mensuração dos valores do acervo tangível e intangível. E nós temos ainda o quê? A implementação dos métodos de avaliação apropriados para cada tipo de sociedade. Porque não existe um método único, a não ser que estejamos falando aqui das dissoluções especificamente voltadas para a área judicial, né? Mas para determinados tipos de sociedade, nós temos que adaptar os métodos de avaliação de acordo com as nuances, de acordo com a especificidade do campo de atuação destas empresas, tá? Nós temos ainda o compartilhamento aí, né, a abrangência no campo da engenharia, ou seja, o concurso aí de um engenheiro avaliador aí, para, eventualmente, avaliar aí bens corpóreos ou incorpóreos, máquinas, terrenos, imóveis, enfim, né? Pode até ser móveis e utensílios, enfim, tudo aquilo que estiver alheio ao campo de especialização do profissional que tiver designado aí para a perícia. Não significa que o economista, sendo especialista em avaliação de empresas, tenha que obrigatoriamente assumir o encargo da avaliação de bens corpóreos, tá? Então, esta parte, né, das avaliações pode receber aí a colaboração de um perito engenheiro em avaliações, tá? E a parte contábil, que sem dúvida alguma, né, tem um papel de relevante importância neste procedimento, uma vez que nós teremos que nos valer do balanço especialmente levantado para essa finalidade e que recebe aí, aqui eu estou denominando como balanço de determinação, né? Antes do balanço de determinação, nós temos o balanço patrimonial na posição da dissolução da sociedade, naquela data em que foi fixada pelo juiz, como a data da saída ou como a data do óbito, enfim, de acordo com cada uma daquelas situações que nós vimos aí na regulamentação citada nos slides anteriores. Essa posição patrimonial, nós temos aí um dever, né, inafastável de realizar todos os testes necessários, todas as aferições possíveis, para nos certificarmos de que estas posições patrimoniais, certo, sejam legítimas, sejam incontestáveis. Mas aí nós temos que ter também o quê? A habilidade necessária para não invadir o campo de atuação privativo, né? Mediante o concurso de um contador devidamente habilitado, para poder, né, termos aí a opinião sobre a qualidade das informações contábeis, ou, no caso, né, eventualmente ocorrendo aí inconsistências aí, né? Se houver essa situação, é o contador que deve expressar juízo de valor a respeito destas inconsistências, dessas incoerências de ordem contábil, né? Muito bem. E chegando aí nessa questão do balanço de determinação, que é prerrogativa exclusiva aí dos contadores, tá? Muito bem. Então, nós vemos aqui que, além dessa contribuição importantíssima para adequar as metodologias de apuração, a mensuração dos valores, né? O acervo técnico da empresa, o acervo intangível, né? E, especialmente aí, a escolha do método de avaliação, ela deve ser preliminar, ela deve ser precedente a todo o desenrolar judicial, né, dessa situação. Se nós tivermos acesso aos dados contábeis, aos dados econômicos dessas empresas, ao seu contrato social, nós poderemos estudar as melhores opções e dar a conhecer aos interessados, aos sócios remanescentes, ao sócio excluído, seja qual for a parte que nós estivermos assistindo, as melhores opções e, inclusive, ajudar a prever todos os entraves e todas as circunstâncias peculiares
que poderão ser enfrentadas ao longo do processo que será enfrentado até a homologação aí dessa dissolução de sociedade. Eu acho que tenho mais um quadrinho, né? Isso. Então, está ali esses 6 itens que eu citei aí para vocês, uma síntese dizendo. Sempre, e é muito importante, a assessoria técnica prévia, na minha opinião, ela vai eliminar ou, no mínimo, atenuar, certo? Os efeitos, os reflexos, né? Econômicos e financeiros aí decorrentes aí dessas opções legalmente previstas aí, seja no contrato ou seja na legislação, conduzindo sempre para aquele que melhor assistir aos anseios ou às necessidades daquele que nós estivermos assistindo. O conhecimento prévio aí desses métodos e critérios aí que são consagrados aí, nós temos a jurisprudência, né? E nós temos também o quê? As implicações a respeito disso. Sobre esse item 2, eu cito para vocês aqui de forma bastante rápida, mas as questões jurisprudenciais a respeito da resistência pelo acolhimento aí de apuração de haveres ou decorrentes aí da avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado. Nós temos aí uma enormidade, né, de questões jurídicas impostas, né, pelo judiciário, impostas aí pelas partes, litigando com o perito, litigando com o juiz, né, por conta justamente do quê? De não termos previsto, ou das partes não terem previsto, inicialmente, todos os reflexos decorrentes dessas opções, né, antes da propositura da ação, tá? O item 3, aí vocês vão ver aí a definição prévia e antecipada aí dos métodos avaliativos e seu cabimento, segundo a posição de interesse da parte assistida, ou dos próprios advogados também, porque são eles que estão à frente aí, que vão dar o tom adequado para tudo aquilo que estiver sendo defendido no processo. A mensuração das contingências ativas e passivas, e que efetivamente aí não são reveladas aí por uma escritação contábil em situação de normalidade, e que, no caso de uma dissolução de sociedade, nós temos que ter conhecimento, temos que ter experiência para buscarmos o quê? Os dados e informações a serem acrescentadas na posição patrimonial, procedendo a ajustes avaliativos aí que dão o mote e dão a sustentação para o balanço especial, né? Com todas essas acréscimos e decréscimos, né? Contingências ativas e contingências passivas, né? Temos também o item 5, chegando aqui no final da apresentação, a obtenção, a análise e preparação antecipada aí do material probante, ou seja, os documentos oficiais, certo? Livros, registros, tudo mais que faz parte o quê? Da comprovação das posições ativas e passivas que serão submetidas aí ao cabo e ao fim ao crivo, né, de um perito judicial. Então, não adianta fazermos aqui, propormos um valor de haveres que não tenha o quê? O devido respaldo nos documentos oficiais. E aqui, com muita especificidade, lembrando sempre o quê? A exposição, né, decorrente da apresentação de escriturações defeituosas ou lacunosas, né, que possam comprometer aí a qualidade da informação patrimonial que foi extraída dos livros contábeis, certo? E consequentemente, da apuração realizada aí de forma antecipada, né? Como a assessoria prévia que eu estou citando aqui para vocês como importante. Finalmente, aqui, a estipulação de estratégias técnicas e jurídicas, né? Para o enfrentamento de uma apuração e uma perícia judicial. Elaboração de quesitos, né, proposta de métodos de avaliação que estejam em conformidade com o anseio das partes e que estejam especialmente em conformidade com aquilo que os advogados reconhecem como sendo os métodos apropriados. Porque também existe uma situação recorrente de que o assistente técnico fala uma língua, o advogado fala outra, né? E o perito fala uma outra que ninguém entende no fim das contas, ninguém se entende ao final das contas.
Muito bem, eu acho que encerra por aqui essa minha apresentação. Eu peço desculpas aí se, porventura, eu a fiz de forma um pouco mais acelerada, mas o material fica disponível. E eu quero reiterar aqui, certo, o mote principal. É o valor inestimável, seja para as partes, seja para um juiz da causa e seja para os peritos, daquele processo que obteve ou que tem, do processo de dissolução de sociedade, que teve o concurso de um bom assistente técnico. Isso é fundamental e isso facilita por demais, não só o andamento processual, mas também a saúde da relação jurídica, né, decorrente dessas situações. Como fechamento, como mote importante que eu tenho para citar aqui para vocês também, é que aqueles que tiverem identificação com esses procedimentos avaliatórios, com essas relações societárias, buscarem para início da carreira ou para desenvolvimento da sua carteira, a aproximação com escritórios de advocacia que estejam aí dedicados, né, ao direito empresarial. Nós temos bancas de advogados, né, que tratam com muita especificidade exatamente dessa seara do direito. Tá? Então, a aproximação e o oferecimento desse trabalho de análise prévia vai fazer com que você demonstre as suas habilidades e conquiste uma carteira, não só para essa situação preliminar, mas também para aquelas ações que eventualmente já estejam ajuizadas, né? Ou em curso, atuando como assistentes técnicos das partes que esses advogados estão trabalhando na causa, tá certo? Então, lembrando sempre, todos esses dispositivos aqui, eles não se aplicam apenas para a esfera judicial, mas também para a esfera extrajudicial é necessário que se observe e que se esteja atento a essas circunstâncias e a esses regramentos, porque, uma vez feito na esfera extrajudicial, você precisa estar de olho na eventual possibilidade de um ajuizamento posterior. Então, se tiver devidamente observado e estiver devidamente enquadrado nas disposições legais, a reversão de uma posição devidamente colocada, devidamente fundamentada, vai ser dificilmente modificada na esfera judicial. Tá certo? É isso que eu queria deixar claro para vocês aí, lembrando sempre a importância de estarmos nos atualizando em relação aos métodos de avaliação, né? E todas as suas nuances aí para essa finalidade específica. Estou aberto às perguntas, eventualmente, né? Não sei se o Júlio acompanhou aqui o nosso chat. Acompanhei, José Marcos. Na verdade, o Luciano ele fez um adendo da resposta que o Pedro deu para ele, colocando o seguinte: na verdade, não é perdida. O cliente faz a terceirização da produção e o terceiro não entregou o combinado. Estou trabalhando levantando quantidade de valor. Não tem muitas notas e mais recibos de entrega e recebimento. Então, acho que vale a pena voltar nesse ponto, enquanto o pessoal já formula algumas outras perguntas em relação à apresentação do José Marcos. Tudo bem, pessoal? Fique à vontade. Então, na verdade, então, se eu estou entendendo, acho que o Luciano já voltou e pode esclarecer se não for isso. O que houve é um pedido, uma prestação de serviço que deveria ser feita por esse terceirizado, por essa empresa terceirizada. Eu vou imaginar que seja confecção de roupas. Então, aquele que tem a venda, né? Ele entrega a mercadoria para o terceirizado para que ele faça as roupas. Só que ele espera receber, imagino eu, alguma coisa como 100 calças feitas e concluídas, entregues de acordo. De repente, quando volta, o terceirizado diz a ele que só conseguiu fazer 40 calças, que o material só permitiu que se fizesse isso. Portanto, aí é uma frustração na produção
da parte de quem contratou, uma desconfiança de que houve algum desleixo da parte do contratado. Eu estou supondo que é alguma coisa assim. Então, evidentemente que isso é isso mesmo? Isso mesmo? Tá. Então, o que eu estou imaginando é o seguinte: deveria ser estipulado, antes de mais nada, nem que seja por e-mail, se não for por contrato, como é que é esse tratamento, qual vai ser a quantidade remetida e qual vai ser a quantidade esperada de retorno. Porque senão você fica sem elementos. Você vai dizer, dá para fazer 50 calças, mas aí o outro fala, não, só dá para 40. Você fica num eterno problema que tem que ser resolvido por um outro perito, um perito costureiro, viu, Luciano? Vai ter que chamar um perito costureiro para o perito costureiro falar assim, quanto é que dá para fazer com essa quantidade de pano, né? Então, tem que haver aí um acerto prévio. Eu estou te entregando tantas bobinas de pano e você vai me devolver tantas calças prontas, né? Então, aí eu te diria que é um descumprimento de contrato. É claro que também se enquadra na questão dos danos, nos danos materiais, né? Porque quem contratou comprou pano imaginando que iria retornar 50 calças. Voltaram 40, o faturamento dele junto ao seu cliente vai ser bem menor. Então, existe aí duas coisas: a perda de material e, segundo, a frustração de faturamento, que também representa lucro cessante, né? Então, são as duas coisas. Mas, para isso, é preciso estabelecimento de um elemento técnico que foge ao simples financeiro. E é essa a necessidade, né? Então, tá bom, você está dizendo aqui que ele tem o controle, né? Ele tem o controle disso. Então, tá bom, então faça um fechamento de contas. Eu fiz um caso, alguns anos atrás, referente a uma oficina de costura e uma grande loja de departamentos. Só que a coisa foi um pouco diferente. A loja não entregava o material, comprava as calças, né? Só que houve um atraso, e o atraso significou a perda da estação. Quer dizer, aquilo que era feito para o verão veio já no meio do verão. Então, foi feito um acordo, eu fiz com base em critérios financeiros, eu fiz uma estimativa de quanto a loja poderia ganhar ou quanto a loja perdeu, aliás, o contrário, nessa compra. E foi feito um acordo para comprar as calças, senão a loja nem aceitaria mais essas calças. Então, nesses negócios comerciais, as coisas precisam ser acertadas antes, para que você depois possa cobrar. É isso. Pois é o seguinte, você está dizendo que o advogado não quis fazer o lucro cessante porque não iria comprovar. Eu aqui estou para dizer o que é certo. Para dizer o que está errado, eu não faço. Na verdade, se ele não quer, o problema é dele, mas que existe lucro cessante, existe, né? Então, é claro que aí nós temos um segundo problema, que é a contabilidade lacunosa, não é? Então, é um problema que todo empresário sofre. Quando dá certo, todo mundo gosta. Quando dá errado, alguém sai prejudicado. E aí ele se sente prejudicado, mas ele também já ganhou em cima dessa contabilidade lacunosa. E não só isso, né, Pedro Afonso? Às vezes essas situações são incríveis. E aí, de novo, eu caio naquilo que nós falamos agora há pouco em relação à dissolução de sociedade, mas aqui nós temos um exemplo muito importante aqui da análise prévia de toda a documentação e de toda a comprovação técnica possível. E constatando que, se for através apenas e tão somente dos dados ou do resultado contábil, nós teríamos aí não lucros cessantes, mas prejuízos cessantes, né? Porque você verifica o passado, verifica as margens, né, praticadas aí a nível contábil. É diferente de você falar a respeito daquilo que esse faturamento, na ótica econômica, o faturamento adicional gera caixa, o faturamento adicional gera capacidade de pagamento,
Ou seja, eu tenho outros benefícios econômicos que eu posso extrair e argumentar e dar o subsídio técnico necessário para que o advogado saia da esfera contábil e entre na esfera econômica, certo? E faça exatamente o quê? Comprove efetivamente aquilo que nós estamos falando a respeito de lucros cessantes, não é mesmo? Então, de novo, né, nós estamos atestando aqui a necessidade, a importância aí da assistência técnica prévia, né? Ou seja, esse parecer instrutivo, né, que vai dar os caminhos adequados aí para os advogados postularem em juízo aquilo que é legítimo, aquilo que é defensável. Certo? Nós temos mais perguntas, Júlio? Por enquanto não, viu, conselheiro? Por enquanto só essa interação mesmo do Luciano. Excelente. O Vicente, nosso querido conselheiro Vicente, também fez um elogio a vocês dois, ao José Marcos, ao Pedro, falando que foram 2 excelentes aulas e parabenizando os senhores. Mas novas perguntas, por enquanto, não temos. Sempre muito gentil. Fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho, né, pela audiência, né, do nosso conselheiro Vicente, que tanta bagagem tem para compartilhar conosco. É um privilégio muito grande estar ladeado com você, Vicente. Muito obrigado. Pedro, então, para as suas considerações finais? Eu agradeço, José Marcos, a oportunidade de estar aqui com os nossos colegas e compartilhar algum conhecimento. Começamos isso há muitos anos, essa união dos peritos, porque acreditamos que pessoas com maior qualificação, além de ajudarem a sociedade, sobrevivem dessa arte, que é a arte da perícia. Digo, a arte é técnica, é arte, às vezes nos obriga a arte, né? Principalmente quando a gente não tem as informações todas e nós temos que fazer simulações. Então, acho que é muito importante que nós participemos disso e é esse o objetivo do fórum. Agradeço pelo convite de estar participando aqui agora e pela participação de todos. Excelente. Muito obrigado. Tem ainda uma pequena colocação aqui. Deixa eu saber de quem que é aqui. Vou colaborar aqui. Tá abreviado, né? Deve ser o Luciano novamente. O próprio Luciano, conselheiro. Isso, eu vou ler aqui, pessoal. Não sei se seria aqui o canal, mas gostaria de sugerir, apesar de ter feito o curso de penhora de faturamento com o Fernando Farignoli, né? É muito prático e esclarecedor. Só que foi lá em 2020, né? Que podemos pensar aí, sim, sem sombra de dúvida, aí numa outra, passar aqui uma posição mais atualizada de tudo isso. Tá certo? Fica aqui a colocação excelente, maravilhosa. Eu agradeço, Luciano, né, pela menção, né? O curso oferecido aí pelo nosso colega Fernando Farignoli, né, de penhora de faturamento. Perfeito, está registrado e eu vou repassar a ele aí com bastante carinho, com muita satisfação. Bom, e eu quero, então, aqui também aproveitar e agradecer a vocês por toda essa participação, pela paciência aí na audição, né? O material vai ficar à disposição, né? E nós estamos aqui abertos para receber perguntas, sugestão de temas para o nosso próximo encontro, né? E para outros, né? Para outras lives, inclusive, tá? Fiquem à disposição aí. Como conselheiro, estou aqui à disposição. Pedro Afonso tem um canal aberto com todos aí, certo? Não sei onde é que esse homem encontra tempo para tudo isso, mas está aí, sempre pronto, né? Para nos atender e para servir aí a nossa categoria. Muito obrigado a todos vocês, meu carinho por tudo isso, e tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro José Marcos, muito obrigado, presidente Pedro. Só fazer aqui os últimos elogios recebidos pelo chat, do André, José Roberto Alves, a Cíntia, a Marilza, a Larissa, todos elogiando bastante, agradecendo os professores, então agradeço também por essa aula. E lembro a todos que essa palestra, essas aulas ficarão disponíveis na íntegra na TV Economista, logo na semana que vem. Tudo bem? Então, uma excelente noite a todos. Até a próxima, pessoal.